Uma das maiores ilusões financeiras da vida adulta talvez seja esta: confundir luxo com liberdade financeira. Tem gente que parece milionária, mas não consegue ficar um mês sem um salário que já entra em desespero. Tem gente que ostenta uma liberdade, mas vive presa em contas, ansiedade e medo de perder tudo. Porque liberdade financeira não é sobre parecer bem-sucedido, é sobre não viver desesperado, é sobre ter tempo, é sobre deitar a cabeça no travesseiro à noite e poder dormir tranquilo. Nesse vídeo você vai entender a diferença real entre parecer rico e ser financeiramente livre, e por que confundir essas duas coisas pode estar destruindo sua saúde mental sem você perceber. Fica até o final do vídeo, porque a virada que a maioria das pessoas nunca tem está justamente nessa diferença. O que é de verdade liberdade financeira? Vou começar com uma ideia que parece simples, mas que a maioria das pessoas nunca parou para pensar de verdade. Liberdade financeira talvez não seja parar de trabalhar, talvez seja parar de viver desesperado. Quantas pessoas você conhece que trabalham muito, ganham bem, mas vivem constantemente no limite, emocionalmente esgotadas, sem tempo, sem paz, sem escolhas? Isso não é liberdade, isso é uma prisão bem decorada. A liberdade financeira de verdade começa quando você tem escolhas. Escolha de dizer não para um trabalho que destrói a sua saúde. Escolha de descansar sem culpa. Escolha de mudar de cidade, de emprego, de caminho. Escolha de recomeçar se precisar. E aqui vem um ponto que muita gente ignora. Pobreza não é só ausência de dinheiro. Pobreza também é ausência de tempo, ausência de autonomia, ausência de tranquilidade. Uma pessoa que ganha bem, mas que nunca tem tempo para a família, que vive refém do salário do mês, que não consegue dormir de ansiedade, essa pessoa também está vivendo uma forma de pobreza. Só que é uma pobreza que ninguém mostra nas redes sociais. Agora entenda bem, isso não é um convite para abandonar ambições, não é para romantizar dificuldades, não é para fingir que dinheiro não importa, porque importa e muito. É para entender que o dinheiro deveria ampliar sua vida, não aprisionar você nela. E a verdadeira virada acontece quando a pessoa percebe isso. O objetivo não é mostrar que venceu. O objetivo é não viver em estado permanente de medo. O vazio de quem tem tudo, mas não tem paz. Existe uma frase que poucas pessoas têm coragem de admitir em voz alta. Eu achei que seria mais feliz quando chegasse nesse nível. Quantas vezes você já pensou nisso? Quando eu ganhar tal valor, vai melhorar. Quando eu comprar o carro, vai melhorar. Quando eu me mudar para um apartamento melhor, vai melhorar. E aí a pessoa chega lá, consegue, conquista. E aí nada muda tanto quanto ela esperava. E isso, aquela famosa adaptação hedônica, a tendência do ser humano de se acostumar rapidamente com conquistas e voltar ao mesmo nível emocional de antes. O carro novo vira comum em semanas. O salário maior vira um novo padrão em meses. O apartamento dos sonhos vira só o lugar onde você dorme. E então nasce uma nova necessidade de ter mais, de ser mais, de mostrar mais. Esse mecanismo cria uma corrida sem linha de chegada. A pessoa nunca experimenta a sensação de suficiência. E quando não existe suficiência, também não existe paz. E aí você vê algo paradoxal. Pessoas extremamente bem-sucedidas, financeiramente estáveis, mas emocionalmente vazias, ansiosas, exaustas, perdidas. Por quê? Porque o dinheiro compra conforto, compra segurança, compra experiências, mas dinheiro não compra estabilidade emocional, não compra relações saudáveis, não compra propósito, não compra identidade. E quando a pessoa passa anos tentando resolver dores emocionais através do consumo, ela descobre da pior forma possível que algumas dores simplesmente não têm preço. Às vezes a pessoa não precisa de um padrão de vida maior, ela precisa apenas de menos pressão, menos comparação, menos necessidade de provar o próprio valor para o mundo. E aqui está uma das coisas mais importantes desse vídeo. Existe uma riqueza que ninguém mostra, a riqueza de não precisar impressionar ninguém. Isso é liberdade. Quando você não vive para aprovação, quando você não transforma consumo em validação, quando você não mede seu valor pelo que possui.
E isso é muito difícil de alcançar hoje, porque quase tudo no mundo moderno incentiva a comparação, inveja e insatisfação. Mas uma hora a pessoa percebe. Não adianta construir uma vida bonita por fora enquanto a mente continua em estado de sobrevivência por dentro. Parecer rico é muito diferente de ser livre. Tem uma coisa que muita gente aprende tarde demais. A aparência de riqueza pode ser construída rapidamente. A liberdade financeira leva muito tempo. Hoje, com parcelamento, crédito fácil, redes sociais e até inteligência artificial, ficou relativamente simples criar a ilusão de sucesso imediato. Qualquer pessoa pode postar uma foto num hotel 5 estrelas. Qualquer pessoa pode chegar num carro financiado. Qualquer pessoa pode parecer bem de vida enquanto está destruída por dentro. E aqui vem a pergunta mais desconfortável desse vídeo: quanto daquela vida realmente pertence à pessoa? Porque tem muita gente que não possui as coisas, só possui as parcelas. E isso muda tudo. Tem pessoas dirigindo carros caros, mas emocionalmente apavoradas com o boleto do mês. Pessoas morando em apartamentos luxuosos, mas sem conseguir juntar nem 3 meses de reserva financeira. Pessoas viajando o mundo, mas voltando para uma pilha de dívidas que cresce todo mês. E repara, isso não é um julgamento moral. O problema não é ter coisas boas. O problema é precisar parecer bem enquanto está destruído por dentro. Porque existe um peso psicológico enorme em sustentar uma imagem. A pessoa começa a trabalhar não para construir liberdade, mas para manter aparências. Ela não compra porque quer, compra porque sente pressão social. Porque no fundo existe um medo silencioso que ninguém fala. O medo de parecer fracassada, o medo de ficar para trás, medo de não ser admirada. E as redes sociais amplificaram esse medo de um jeito assustador. Você abre o Instagram e vê várias pessoas viajando. Você abre o LinkedIn e vê muitas pessoas sendo promovidas. Você abre o TikTok e vê muita gente mostrando suas conquistas. E aí bate aquele sentimento silencioso de insuficiência, a sensação de que a sua vida não está boa o suficiente, de que você está ficando para trás. E isso é perigoso porque transforma a liberdade financeira em competição social. E competição social não tem fim. Sempre vai existir alguém ganhando mais, viajando mais, mostrando mais do que você. Só que liberdade de verdade não precisa ser exibida. Na maioria das vezes ela é silenciosa. Ela aparece nas pequenas coisas que ninguém posta. Poder passar uma tarde inteira com quem você ama, sem olhar para o celular com ansiedade. Poder desacelerar sem culpa. Poder sair de um emprego ou de um ambiente abusivo porque você tem reserva para isso. Poder viver sem aquele pânico financeiro constante que esmaga o peito. E isso talvez não impressione a internet, mas salva a saúde mental de muita gente. A paz psicológica que o dinheiro pode trazer. Agora deixa eu te mostrar algo que vai mudar a forma como você pensa sobre dinheiro. Existe uma diferença enorme entre prazer financeiro e paz financeira. Prazer financeiro é comprar algo e sentir uma felicidade momentânea, aquela sensação boa na hora, que passa rápido e deixa a conta no vermelho. Paz financeira é outra coisa. É saber que sua vida não desmorona se algo inesperado acontecer. É abrir o aplicativo do banco sem sentir um nó no estômago. É ter uma reserva para imprevisto sem entrar em desespero. E essa paz muda a mente de uma pessoa de formas que vão muito além do dinheiro. Aqui está algo que a ciência comprova. Quando alguém vive constantemente preocupado com o dinheiro, o cérebro entra em estado de alerta permanente. É como se a mente ficasse travada no modo sobrevivência. A pessoa fica mais irritada, mais impulsiva, mais cansada emocionalmente, perde clareza para tomar decisões, fica mais vulnerável à manipulação de consumo. A insegurança financeira consome energia psicológica, energia que poderia estar sendo usada para criar, para construir, para se relacionar melhor. Agora pensa no contrário. Imagina acordar sabendo que você não está no limite, que você não depende desesperadamente do próximo salário, que você tem margem para respirar. Isso muda a maneira como a pessoa vive. Ela pensa melhor, decide melhor, escolhe melhor, reage melhor a situações difíceis.
E talvez seja por isso que a liberdade financeira real tem mais relação com margem do que com ostentação. Margem de tempo, margem de escolha, margem emocional, margem para errar sem catástrofes, margem para descansar sem culpa. Só que o sistema moderno odeia a ideia de margem. Por quê? Porque pessoas desesperadas consomem mais. Pessoas emocionalmente cansadas tomam decisões impulsivas. Pessoas inseguras financeiramente são mais fáceis de manipular. Então, o tempo inteiro existe uma pressão dizendo: você precisa de mais, seu carro não é suficiente, sua casa não é suficiente, sua vida não é suficiente. E isso cria um ciclo infinito de insatisfação. A pessoa nunca chega, nunca relaxa, nunca sente que basta, porque ela está tentando preencher uma necessidade psicológica, segurança, identidade, pertencimento, através de objetos. E objetos nunca conseguem preencher um medo existencial. No fim das contas, talvez a verdadeira riqueza seja muito mais simples do que vendem para a gente. Talvez riqueza seja conseguir dormir sem medo da próxima conta. Talvez riqueza seja poder recusar algo que destrói sua saúde mental. Talvez riqueza seja ter tempo para as pessoas que você ama, de verdade, sem pressa. Talvez riqueza seja viver sem a sensação constante de que você está sobrevivendo, não vivendo. Muita gente parece rica, mas vive emocionalmente quebrada. E talvez o maior sinal de liberdade financeira não seja o luxo que você exibe. Talvez seja a paz que você sente quando está sozinho, em silêncio, com a própria vida. A paz de saber que você pode respirar. A paz de saber que a sua vida não depende de aparências. A paz de saber que você não precisa se destruir para continuar existindo. E talvez seja exatamente isso que quase todo mundo está procurando, mesmo sem perceber. Porque, no fundo, as pessoas não querem apenas dinheiro, elas querem segurança, querem autonomia, querem descanso mental, querem sentir que finalmente podem viver sem precisar sobreviver o tempo inteiro. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você possa deixar o seu like, se inscreve no canal Grana Sem Ilusão e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo falando sobre a psicologia por trás do dinheiro. Aqui a gente não fala só de planilhas e investimento, a gente fala sobre o que realmente move as decisões financeiras das pessoas, a mente. E se você realmente quer construir a sua liberdade financeira, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui, porque são os 6 preços que você precisa pagar para poder começar a ter a sua liberdade financeira de verdade. Até o próximo vídeo.